Meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor, eu sou o professor Joseone e nesse momento está iniciando EBD em Síntese. Este programa ele é de inteira responsabilidade da Superintendência Geral da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mossoró. E você, meu querido aluno, meu querido professor, meu querido ouvinte, é nosso convidado especial para mais uma lição do nosso quarto trimestre, lição de número 6, que tem como título Orando, Contribuindo e Fazendo Missões. Está aqui a lição que você está vendo aí, até os confins da terra, pregando o Evangelho de Cristo a toda criatura, até a volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. E não se esqueça de nos acompanhar pelas mídias sociais, pelo nosso canal do YouTube, EBD em Síntese, pelos canais da TCM 838 AD Mossoró e pela nossa Rádio Libertadora FM 96.3. Nosso textuário tem uma passagem muito maravilhosa, bastante conhecida, que é: Depois ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Olha só. Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías capítulo 6, versículo 8. Verdade prática diz o seguinte: nem todos são chamados para ir ao campo missionário, mas todos têm a responsabilidade de orar, contribuir com esta obra. O mais interessante é 3 passos aqui importantes do nosso textuário, que diz assim: depois ouvi a voz do Senhor. Isso a gente sabe que teve um reflexo muito grande no Novo Testamento, essa mesma passagem, né? Então, ele diz assim, depois disto, ouvi a voz do Senhor. Isaías, quando ele ouviu a voz do Senhor, o primeiro ponto que ele estava fazendo era no templo. No templo era o lugar de adoração. E dizia: a quem eu vou enviar? E a quem há de ir por nós? Então Deus, já estava chamando voluntários para uma tarefa especial. A frase por nós indica pluralidade e divindade, a alusão à trindade. Olha, quem há de ir por nós? E então disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Isso era a resposta notável de Isaías, certo? Que estava prontamente para se oferecer para aquela tarefa. E hoje é do mesmo modo, certo? O chamado de Isaías, ele registra o quê? Um exemplo poderoso de quem? Da presença de Deus que pode transformar e capacitar todo o indivíduo. E nossa verdade prática deixa bem claro, nós temos responsabilidades de orar, contribuir, que é a natureza da igreja, certo? Então tem um jargão que diz, né? Nós chamamos de missão com oração, com os pés que oram, com as mãos que contribuem, e a igreja se responsabiliza por tudo isso. Então, na última lição, nós vimos que estudamos a respeito de uma perspectiva pentecostal, na ênfase da operação do Espírito Santo. E mesmo assim, com a ação do Espírito Santo, nós devemos contribuir, orar pelas missionárias que estão além fronteira. Nossa leitura bíblica em classe se encontra em Efésios, capítulo 6, versículos 18 a 20. Não vamos ler para ganharmos bastante tempo, certo? Então, deixar bem claro que, semelhantemente, irmãos, a contribuição financeira faz e deve, certo, fazer parte do nosso compromisso. Então, é um compromisso nós, como igreja de Deus, porque vamos observar um ponto. Missão, ser missionário não é um dom. Ser missionário foi um mandamento que Deus mandou. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, embora que os recursos sejam poucos e nem sempre sejam assim tão necessários, mas os missionários, eles precisam para quê? Para usufruir das suas atividades em campo. Então, eles precisam, por exemplo, se eu não contribuo e uma oferta ele for não der para suprir a sua necessidade, então eles precisam dividir o compromisso, certo, entre a obra e suas atividades laborais. Então, quando um missionário ele é enviado, ele tem 100%, certo, o tempo integral para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo
de Nazaré, certo? Então, nós temos 3 tópicos. Nosso primeiro tópico fala a respeito da orando pelas causas de missões. Nós temos 3 subtópicos. Temos também o tópico 2, que é contribuindo para as missões. Olha só como é parecido os temas. Temos também 3 subtópicos e temos nosso terceiro tópico, que é a chamada para ir, que temos 4 subtópicos. É interessante que, além de nós estarmos orando pela causa de missões, nós temos que fazer essa contribuição até o Senhor Jesus Cristo voltar, certo? Então, a importância da oração na obra missionária. Por que devemos fazer isso? Porque observamos no Atos capítulo 12, Pedro estava preso por pregar o evangelho e a igreja ficou em oração. E de repente as portas se abrem, né? E Pedro vai ao lugar onde estavam orando por ele. Então vemos que no início da nossa fé, ou da fé bíblica, vemos gigantes. Então o apóstolo Paulo, ele era uma pessoa que não dispensava em hipótese alguma a oração. A oração, ela é uma das ferramentas mais poderosas disponíveis para a igreja na realização da obra missionária. Não só da obra missionária, mas de todas as atribuições da igreja. Então, a oração, ela é um carro forte e essencial. Então, o apóstolo Paulo, embora ele fosse um líder influente, espiritualmente imaduro, certo? Ele reconhecia a necessidade da sua intercessão, como nós vimos aqui na nossa leitura bíblica em classe. Então, isso demonstra que a oração, ela é uma atividade primária e secundária, mas uma disciplina espiritual essencial na proporção do Evangelho, ou seja, na propagação do Evangelho. Então, as finalidades dessa oração em uma obra missionária, às vezes, envolve muitos desafios complexos, decisões cruciais. Então, através da oração, os missionários, certo? Aqueles que apoiam a obra, buscam orientação de Deus e como agir diante de situações específicas. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5, o apóstolo deixou bem claro: se vocês buscam algo, peça a Deus, somente Ele tem para dar. Por quê? Porque há uma luta espiritual, porque precisamos de vitórias contra as forças contrárias. Por isso eu tenho que vestir de uma armadura, né? Então, o próprio Jesus, ele orava. Em Mateus capítulo 26, nós vimos a ênfase lá no Getsemane. Vemos também a profunda conexão com o Pai, lá em Mateus, capítulo de número 6. Então, a obra missionária, ela é uma poderosa batalha espiritual, certo? Permitindo que os missionários resistam aos inimigos e persistam com coragem, certo? Com coragem na fé. Por quê? Porque se a minha oração, ela tem que ser constantemente. Então, Paulo, ele escrevendo a 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21, ele diz assim: orai sem cessar. Ou seja, eu tenho que orar todo o tempo. Então, a oração na obra missionária, certo? É uma demonstração total da dependência de Deus e é uma expressão da confiança da sua soberania, ou seja, é eu ser totalmente dependente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá em Colossenses, no capítulo 4, versículos 2 e 3, o apóstolo falou o seguinte: preservai na oração, vigiando com ações de graça, porque isso também é interceder pela obra. Porque interceder para propagar o evangelho é você abrir portas. Ou seja, eu interceder por uma súplica crucial na obra missionária, eu estou abrindo portas. Então, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra. Olha só a intercessão, o que ela vai fazer. Interceder pela coragem dos missionários, missionário dando testemunho, pregando lá, muitas vezes enfrentando, seja lá qual for a situação. Então, orar
interceder para que Deus ele conceda coragem aos missionários e também orar pela proteção dos missionários, né? Porque muitas vezes há situações desafiadoras, perigosas, onde nossos missionários precisam, às vezes, até se isolar em outro canto. Então, interceder pela essa obra e pela proteção e segurança do missionário é crucial. A Bíblia nos incentiva a orar para que sejamos livres dos homens perversos. Isso está em 2ª Carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 1 e 2. Então isso mostra a necessidade também que os missionários eles passam em campo. Então isso transmite para nós o que? Nós não poderíamos ir, mas estamos contribuindo, orando, intercedendo e contribuindo financeiramente, porque isto é uma disciplina. Oração é uma disciplina, certo? Que desencadeia um departamento da igreja local para a importância e a integralidade das missões. Então, meus queridos, iniciaremos agora o bloco número 2, contribuindo para as missões. Estamos contribuindo com oração, intercessão e com valores monetários. Não saia do seu local, que logo logo iniciaremos o bloco 2. Olá, meus queridos, estamos de volta agora para o bloco de número 2, que tem como título Contribuindo para as Missões e o Sustento dos Missionários. Lembrando, nos acompanhe pelas mídias sociais, pelo nosso canal do YouTube, EBD em Síntese, AD Mossoró, pelos canais da TCM 8 e 38 AD Mossoró e pela rádio FM 96.3. Lembrando que esta aula ela não substitui a aula presencial aos domingos. Então, o sustento missionário ele tem base nas leis do Antigo Testamento, tanto do Novo Testamento. Isso podemos ver em Levítico, capítulo 7, a partir do verso de número 28. Então, a sustentação dos missionários é um princípio que se encontra fundamentalmente na base das Escrituras, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. No Antigo Testamento, os sacerdotes e os levitas, eles eram sustentados, certo, pelas ofertas dos povos, certo? E o que demonstra o quê? Um cuidado de Deus em prover o quê? A necessidade para aqueles que se dedicam ao serviço. Então aqui também nós vemos que em Mateus 10:10, sobre o sustento dos obreiros, Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 14, ele diz que quem prega o evangelho, que vive do evangelho. Então, é um princípio, irmãos. Isso é um princípio, certo? De sustento, que os missionários, nós encontramos essa raiz estabelecida em toda a Bíblia, certo? Então, a viúva pobre, lá em Mateus, capítulo 12, versículo 41, nós vemos que Jesus observou aquela viúva, né, que deu aquelas pequenas moedas como oferta e aquilo foi uma satisfação enorme, certo? Algumas pessoas que estavam ali, os fiéis de Jerusalém, logo após o Pentecostes, né, os primeiros cristãos, eles contribuíam com tudo, até com as suas propriedades, então isso a gente vê esta grande necessidade. Vemos também os crentes em Antioquia, que enviaram ajuda para a Judéia. Vemos também Docas, lá em Atos capítulo 9, versículo do 36 ao 39, que ela fazia as roupas para os pobres. Vimos também uma igreja que era generosa, que era a igreja de Filipos, certo? Já a igreja que estava em Coríntios não era tão generosa, mas a de Filipos ela era bastante generosa. E contribuir para missões, irmãos, é claro que é juntar tesouro nos céus. Como o texto deixa bem claro, Mateus capítulo 6, versículo 20, isso mostra uma reflexão e um convite a um valor profundo de que esse norteia a vida do crente. Que ele diz, não junte tesouro aqui na terra, mas junte tesouro que está nos céus. Esse foi um dos ensinamentos de Jesus e um convite para isso, para essa contribuição, porque eu contribuindo dessa forma, eu vou juntar tesouro para mim nos céus. Não é tesouro onde a traça se corrói, mas é tesouro que isto para mim vai ter valores eternos sobre os temporais aqui. Então, se eu fizer isso, contribuir para as missões, para o sustento dos missionários, então, a ideia qual é? É que nós estamos ajudando os missionários tanto terrenamente, certo? Como ajudando o tesouro para ir também nos céus.
Na perspectiva de quê? Que transcende e alcança o quê? Uma esfera espiritual totalmente significativa. Então, eu tenho que ter um cuidado para que esta contribuição ela não venha ficar pesada, venha ser um fardo nas nossas vidas. Por quê? Porque isso também iria impactar de alguma forma, certo? Mas o significado, certo? Da contribuição para as missões não se limita apenas nos resultados visíveis aqui desta vida, certo? Mas também temos implicações eternamente, porque todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo para saber o que tivermos feito por meio do corpo, o bem ou aquilo que deixamos de fazer, certo? Então, contribuir para as missões não deve ser encarado como um fardo ou uma obrigação, certo? Mas sim um privilégio, uma expressão de gratidão pelo que Deus fez pelas nossas vidas. Então é uma oportunidade de participar da atividade da obra de Deus pelo mundo. Então eu não vou, mas minha oferta vai e tem o mesmo significado dos missionários que estão lá pregando e passando por tudo por minha e sua causa, certo? Então, mesmo que não possamos estar fisicamente presente em todos os lugares, mas sabemos que a minha contribuição, a minha intercessão, então ela vai estar sendo pregado o evangelho ali a todo mundo. Então, contribuir com missões é um fato, é um privilégio espiritual de grande valor. Isso nos permite em sermos coparticipantes do reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Então, como eu já falei, é um privilégio, certo? Nós contribuímos, certo? Para as missões e nos conecta, irmãos, de uma forma tão tangível e amigável, certo? No cumprimento dessa grande missão. Então, eu vejo dessa forma, certo? Mesmo que a gente, falo eu pessoalmente, não posso ir pessoalmente para todos os lugares, mas este evangelho que está aqui, essa palavra que está aqui, que tem que ser proclamado além de fronteira, precisa das nossas contribuições financeiras, certo? Da nossa intercessão, oração em casa, que torna um envolvimento mais eficaz na propagação do Evangelho, certo? E assim a obra salvadora de Cristo, ela cresce mais e mais todo o dia das nossas vidas. Então isso mostra que nós temos uma responsabilidade, certo? Além de eu estar em casa orando, contribuindo, e a igreja está auxiliando os missionários de certo ponto, então eu tenho que prever esse sustento para que os missionários, quando ele estiver além fronteiras, ele não fique com essa preocupação. Ah, o que eu vou almoçar hoje? O que eu vou tomar café hoje? Então, assim, nós temos toda a tarde aquele velho cafezinho, mas os missionários nem sempre, além de fronteira, que está no meio do seu lugar, estão lá sem ter este privilégio. Então, portanto, certo? Contribuir com missões não é apenas um ato de generosidade, mas também um privilégio espiritual que nos permite participar ativamente da obra de Deus no mundo. É uma expressão prática da nossa devoção e gratidão a Deus pelo que Ele fez por nós em nossas vidas e por todos os nossos familiares. Então, quando o crente ele contribui para a obra missionária, ao mesmo tempo está ajuntando tesouro nos céus. Então, meu querido, não saia do seu local, que logo logo iniciaremos o bloco 3 com o tema A Chamada para Ir, certo? Então, não saia, voltamos já. Olá, meus queridos, estamos de volta agora para o nosso final, bloco de número 3, que tem como título A Chamada para Ir. Então, todo cristão, certo? Ele deve estar pronto para ir e fazer o trabalho missionário. Levando o evangelho, que é as boas novas de salvação, para todos os moradores do campo, cidades, zonas rurais, aos órfãos, aos profissionais liberais, todo tipo de pessoa, certo? Esse evangelho tem que ser pregado. Mas essa chamada para ir é um dever nosso. Então, quando a gente visa essa passagem, por exemplo, de quem é a responsabilidade de contribuir? Da igreja. Mas eu faço parte da igreja. Então, se eu faço
parte da igreja, é um mandamento de eu contribuir para a obra missionária. Deus, ele quer usar todo crente Deus quer usar. Então, o chamado, irmãos, o chamado missionário é uma responsabilidade de todos nós, certo? Não apenas de alguns líderes, indivíduos, pastores ou aqueles intelectuais, né? Jesus Cristo, na sua grande comissão, certo? Ele estabeleceu para toda a sua igreja, instruindo a fazer discípulos de todas as nações. Não foi só um grupo em particular, mas a todos. Então, cada crente, ele tem um papel vital no cumprimento deste mandato, certo? Então, o princípio de Deus, certo? É que ele quer usar cada crente na obra missionária para a compreensão do chamado missionário. Não se trata de uma tarefa, certo? Reservada a muitos, mas são reservados a poucos, certo? Por quê? Porque nem todos vão ter esse desejo, essa chama de ganhar almas, de estar pronto para levar a palavra de Deus, porque é uma responsabilidade de eu compartilhar a comunidade da fé a todas as pessoas, porque a base bíblica para essa visão encontra-se aqui na Grande Comissão. Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E além de ir, certo? Os milagres, eles vão acompanhar necessariamente os crentes. Então, enquanto os discípulos estavam em Jerusalém, e Pedro ele recebe a responsabilidade de sair, no primeiro milagre da igreja, ele olha para aquele paralítico e diz, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Ele estava cheio de quê? Ele estava cheio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, além disso, é importante destacar que o campo missionário é diversificado, certo? E abrange uma ampla gama de contextos pessoais, certo? Desde estudante até profissionais liberais, órfãos, dependentes químicos, então todos são alvos do amor e da graça de Deus. O chamado missionário não restringe a uma localidade específica, mas se estende a todos os lugares aonde a luz do evangelho brilhar. No entanto, é fundamental compreender que a obediência à chamada missionária não é isenta de desafios e sacrifícios, certo? Porque eu vou deixar o meu aconchego, vou deixar o meu lar, a minha mordomia e vou para cantos onde eu sou penalizado até com a morte. Então, o preço a pagar inclui renúncia e responsabilidade de servir aquele a quem Deus quer direcionar, certo? Ou direcione. Se nós observarmos a história missionária, ela está repleta de exemplos de homens e mulheres movidos por desafios, certo? Por convicções que Deus ia usá-los, que Deus ia libertá-lo, que Deus ia protegê-lo, porque em prol de quê? Do avanço para o reino de Deus. Então, meus queridos, que esta lição, a chamada missionária, que é um tema central das Escrituras, ela assume ao longo da história diversas formas das narrativas bíblicas, certo? Então, é um ato soberano de Deus, ao qual ele convoca todos os indivíduos, certo? Para desempenharem uma missão específica para o seu reino. Então, a chamada missionária é um tema central da narrativa bíblica, que essa chama, ela vem arder mais e mais em nossos corações, porque o perfil do vocacionado é ser escolhido por Deus, não ser neófito, ser cheio do Espírito Santo, reconhecido pela igreja e ser aprovado pelas tarefas locais. Então, meus queridos, chegamos ao nosso final. Obrigado por esse tempo. Fique com Deus e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Muito obrigado. Amém.